E aí, galera da obra, vocês estão bom? Quem acompanha o canal da construção lá no Instagram sabe que a gente se mudou recentemente e teve que fazer uma obra assim, né, na velocidade da luz. A gente tinha um mês para mudar, foi uma reforma grande que a gente acabou fazendo. E hoje a gente veio contar para vocês quais foram as nossas escolhas como arquiteto e engenheiro, o que a gente fez para agilizar a obra, a gente vai contar todos os detalhes aqui. E como toda reforma, nada como aumentar o escopo no meio do caminho, porque a gente encontrou coisas que não tinha percebido antes, né? E nada como uma boa e velha correria para dar conta de se mudar no final das contas, né? Nem tudo ficou perfeito como a gente gostaria, mas de fato ficou excelente a funcionalidade do nosso ambiente. Se você aqui do YouTube ainda não segue a gente lá no Instagram, não deixa de seguir lá o Casal da Construção. Lá você vai saber muito mais detalhes das obras e o nosso dia a dia. Então chega de enrolação e bora pro vídeo? Bora! Então, galera, mudança é aquela coisa, né? A gente começou a olhar vários apartamentos, vendemos o nosso, tínhamos prazo para sair, grávida, né? Gravidez já adiantada, então a gente tinha um tempo muito depressa para poder olhar as coisas. Olhamos de tudo. Mas a gente começou a procurar locais que tivessem espaço e potencial também de mudança. Chegamos até a olhar casas novas também, mas nada estava exatamente para atender do jeito que a gente procurava. O que chamou a atenção da gente desse imóvel aqui é a localização dele e a idade, pessoal. As maiores oportunidades de reforma estão nos imóveis mais antigos, aquele imóvel que está meio que abandonado, aquele imóvel que o dono já não mora mais ali. Então, era mais ou menos o caso desse imóvel aqui. Um imóvel com mais de 30 anos, um prédio antigo, mas o prédio como um todo está sendo bem conservado e o apartamento internamente já tinha passado por algumas reformas essenciais, como da parte hidráulica, que nos poupou muito tempo e dinheiro também, mas ele ainda não tinha aquele toque de integração dos ambientes, não tinha um visual de um arquiteto na prática, né? A gente entrou aqui e a gente viu um potencial de mudança muito legal. Porque tem alguns imóveis que a gente entra e que você vê assim, nossa, mesmo se eu reformar isso aqui, ainda não vai ficar legal. Esse aqui a gente já enxergou, a gente já entrou aqui, já, nossa, se a gente quebrar essa parede aqui, vai dar um espaço maravilhoso. Então, assim, quando a gente entra no imóvel, enxerga um potencial, esse imóvel com certeza ele já tem uma valorização a mais. Já tem a disposição que a gente gosta, a gente consegue analisar também algumas questões de insolação, de ventilação, que isso é importante, são coisas estruturais. Se você vai visitar o imóvel e já não tem uma iluminação muito boa, a ventilação já é meio ruim, assim, são coisas que não dá para mudar. Então você tem que olhar, a gente percebeu isso aí e já encaminhamos. Fora também a vista, né? Uma coisa que eu, como engenheiro patologista, gostei é que pelo fato dele não estar com a pintura mascarada, vamos dizer assim, né, pintado, renovado, a gente conseguiu entender aonde exatamente estavam os problemas da construção, aonde que tinha aquele pontinho de infiltração, onde tinha aquela trinca crônica, e teve a oportunidade de já pegar e deixar tudo do jeito, de fazer o tratamento como deve ser, né? Diferente às vezes quando você compra um imóvel que está todo maquiado, recém-pintado, e aí às vezes tem algumas surpresas escondidas. Na escolha de um imóvel é sempre bom a gente prestar atenção nessas coisas que podem ser reformas viáveis e tem reformas que não são viáveis. Às vezes você vai gastar muito dinheiro para resolver uma coisa e não vai resolver. É muito importante, na hora que você for escolher um imóvel para compra, analisar direitinho como que está a parte estrutural, se tem reformas só de manutenção mesmo, se são reformas problemáticas, quanto tempo que você tem, esse tempo aí que você tem para mudar, você tem para fazer essas reformas, você vai gastar muito tempo, dinheiro, né? Quanto que você vai gastar nisso aí? E localização, que localização vai mandar para você também. Ó. Vai ser bom, vai estar perto do meu trabalho, vai facilitar o meu dia a dia. Então, a localização também faz toda a diferença, porque às vezes você não vai estar no centro. Mas para você não é importante estar no centro. Mas se tiver central para a sua realidade, já faz todo sentido. E aqui no ponto de viabilidade, por ser um imóvel mais antigo, a gente conseguiu uma oportunidade de compra num valor muito bom, o que fez sentido a gente investir numa reforma ampla. Então esse é uma jogada para se analisar. Os imóveis antigos têm geralmente áreas maiores e você consegue comprar num valor já bem desvalorizado que vai te fazer ter uma gordura para reformar deixando da sua cara. A mudança essencial, principal desse apartamento era a integração. A gente sempre gostou de ambientes integrados, sala com cozinha, isso para nós é um fator importantíssimo, porque a gente adora receber gente em casa. A gente adora fazer festas em família, com os amigos também. Gosta muito de cozinhar, mas tendo essa jogada de estar todo mundo junto, não ficar alguém dentro ali da cozinha e tudo mais. Então a gente sentiu aqui uma possibilidade de integração, a gente quebrou a parede, tinha um pilar no meio da parede, né? Detalhes
nisso. Mas a gente conseguiu quebrar a parede, deixamos o pilar e deixamos ele icônico, né? É um pilar de destaque entre a nossa sala e a nossa cozinha. Conseguiu crescer a cozinha, fazer uma sala bem integrada aqui, uma sala de estar, sala de jantar. E melhorou a ventilação, assim, demais. A gente usou o princípio da ventilação cruzada, já tinha janelas, então a gente conseguiu estudar que se a gente tirasse essa parede, aumentaria também a ventilação. Ficou um ambiente muito mais claro, a gente conseguiu ampliar o espaço de bancada da cozinha. A gente ainda tem espaço de interação que a gente colocou essa ilha com as banquetas. O legal é que a gente conseguiu adaptar para a nossa realidade até mesmo espaço como área de serviço. Cada pedacinho da área de serviço a gente já pensou que dá para colocar tal equipamento, uma bancada assim, um móvel que vai nos funcionar de tal forma, tal forma. Então, todas essas áreas de funcionalidade que fazem diferença no dia a dia, a gente conseguiu adaptar do jeitinho que a gente pode aproveitar da melhor forma. A gente colocou revestimento, né, só atrás mesmo da parede do fogão, que é uma parede também que a gente não vai colocar armário. A gente não tem nenhum armário ainda, viu, gente? A gente não vai conseguir colocar armário nessa parede, até mesmo por causa da janela. Então, a gente já deixou um revestimento bem bonito. E as bancadas também, a gente escolheu um granito preto no acabamento escovado. E também é novo isso pra gente. A gente tá até acostumando com o jeito dele, então, que a gente sempre foi acostumado com aquele acabamento polido, né? É mais difícil a manutenção do que o polido. Mas a gente tá achando que vale muito a pena pela estética que a gente buscou. Além da parte da cozinha, a gente optou por trocar todo o porcelanato da sala, que ele, por coincidência, era o mesmo porcelanato do antigo apartamento que a gente tinha, que era polido, aquele bege polido, e a gente odiava a manutenção dele, ele ficava embaçado, mostrava muita sujeira, então a gente fez questão de, apesar de ser porcelanato com porcelanato, a gente fez questão de trocar por um acetinado que tenha umas marcações, tipo um cimento queimado, um marmorizado, tanto que hoje em dia os próprios pelos da Pimp, né, a nossa cachorrinha, eles custam aparecer nesse piso. Na parte íntima, né, corredor, quartos e tudo mais, a gente instalou um piso vinílico colado por cima do porcelanato que já existia. Claro, teve uma camada de preparação e tudo mais, mas a gente evitou quebradeira. Nós trocamos também toda a parte elétrica, estava muito antiga, não atendia às normas atuais, e isso a gente indica para todos os clientes que façam a reforma elétrica, porque isso é uma coisa que dá problema, é perigoso, e assim, né, gente, porque perrengue pouco é bobagem, né? A gente descobriu que não tinha 220 aqui e a gente não tinha visto. A gente comprou há um tempo atrás, até sair tudo, a gente foi comprando as coisas. Quando a gente já tinha comprado chuveiro, forno e tal, tudo 220. E aí quando a gente chegou aqui, só tinha 110. Então a gente teve que fazer aquela obra para passar o 220. Isso foi inclusive um perrengue financeiro, porque a gente não estava prevendo ter que subir mais de 12 andares com um cabeamento, entrar com um processo dentro da concessionária de energia aqui para solicitar um novo cabeamento, né, um acréscimo de fase. Então tudo isso a gente teve que fazer no meio daquele cronograma que já estava apertado. Então a gente teve que adicionar serviço, adicionar investimento, porque era uma coisa que a gente não abria mão, né, de ter duas fases, não só por equipamentos que são 220, mas você acaba tendo uma qualidade melhor do equilíbrio das cargas no imóvel, menos chance de cair disjuntor quando os dois chuveiros estão funcionando. Então, assim, tem coisas que a gente não pode deixar para trás, tem que esforçar um pouquinho mais e fazer. Os banheiros, eles tinham acabado de ser reformados, então a gente já entrou assim, esses locais a gente não vai mexer. A única coisa que a gente quis mesmo trocar eram os box, porque a gente não gostava daquele vidro fumê, a gente não gosta. Então a gente trocou por um modelo mais clean, né, de box. Tinha um alisar de granito do banheiro da suíte. E quando a gente começou a obra e tal, eu tava lá, bonitinho, a gente veio aqui, já tinha visto, não tinha problema nenhum. Mas ele estava solto, gente, ele estava solto. E aí, quando a gente foi colocar, porque também, mais uma vez, perrengues, né, acontecem, quebrou a cerâmica, né, o porcelanato da parede. E a gente não, assim, uma semana? Era uma semana pra gente mudar. E a gente não tinha tempo de mexer com revestimento, comprar revestimento, assentar revestimento, e isso, sem chance. A gente arranjou uma outra possibilidade, que foi o ecogranito, que a gente vai até falar mais depois dele, porque foi uma das coisas que também agilizou muito na nossa obra, esse tipo de escolha, né? A gente usou pinturas e esses acabamentos que são mais fáceis, mais práticos, igual o vinílico, né, que a gente colocou nos quartos, são mais rápidos para a gente não ter tanto tempo de demora para poder fazer a reforma. Um destaque que a gente tem aqui no nosso apartamento é o tanto de cor que a gente usou. Tem muita gente que tem medo de ousar nas cores, né? Mas como eu tenho uma arquiteta à disposição, né? Então eu deixei ela à vontade para pensar em todas as cores que fossem legais, né? Em todo o ambiente tem cor aqui, então ela traz uma energia legal para cada um dos ambientes e cada ambiente tem o seu toque especial.
Isso a Angélica pode falar melhor do que eu. Eu quis trazer uma outra pegada para esse apartamento, né? Trazendo a nossa essência. A gente gosta muito da natureza dentro de casa. Tem uma floresta, né, em casa, gente. Tem um jardim verde, são 46 plantas aqui. É muita planta para cuidar, né? E essas coisas orgânicas trazem mais fluidez para casa também, né? Esses ambientes integrados. A gente trouxe alguns tons diferentes, né? Lá no outro apartamento a gente tinha um vermelho na sala. A gente trouxe o Floresta Úmida da Souvenir aqui para nossa sala, que pelo vídeo todo mundo acha que é azul, mas ele é um verde. E no nosso quarto a gente colocou Floresta Amazônica, que aí sim é um tom de azul. A gente quis trazer também, além das paredes, no teto. O corredor nosso também é todo no Floresta Úmida, tanto paredes quanto teto. No quarto, que é escritório / brinquedos, mas na verdade é brinquedos mesmo, né? Que a gente praticamente não usa de escritório. A gente fez uma parede de giz na cor tijolo, da Souvenir também. E as meninas Bela e Alice, nossa sobrinha afilhada, elas estão amando pintar ali, fazer as artes delas. É uma coisa que a gente quis trazer aqui também para os meninos terem essa possibilidade de brincar, de aproveitar bastante o espaço. E o quarto deles, que também a gente fez, a Bela quis trazer a essência dela também, né, pro quarto dos dois. A Bela e o Otto dividem o quarto, então a gente trouxe as cores do arco-íris também que ela quis pra deixar bem alegre. Então essa é a nossa essência, a gente adora uma cor. Eu não sei se vocês gostam, me contem aí nos comentários se vocês preferem essas mais minimalistas ou se vocês são mais, assim, diferentes como a gente. Particularmente, no início eu achei que o corredor com teto e parede tudo verde ia ficar um pouco estranho, mas eu confiei. E eu falo para vocês, hoje, dá uma sensação quando a gente atravessa da sala para a área íntima, parece que você está entrando num portal, parece que você está se descarregando das energias ruins, vamos dizer assim, e indo descansar de fato. Então, o poder das cores. Então, vale a pena você sair daquele cinza em toda a construção, ou todo aquele branco em todas as paredes. Se você quer ter esse sentimento de energia um pouco mais aflorado, experimente usar um pouco mais nas cores, faz muita diferença. Pegando esse gancho aí das cores, né, a gente quis trazer esse espaço, né, do jardim vertical. A gente tinha um mini jardim vertical lá no outro apartamento. E a gente quis trazer esse ambiente aqui que a gente tá para ser um ambiente quase zen, né? Assim, é um espaço de descanso mesmo. Tem a nossa mandala de madeira aqui do outro lado, tem a vista aqui da janela, tem a nossa fontezinha aqui com uma luminária que parece uma lua, que tem todo um efeito também que fica lindo de noite, né, com tudo apagado. Claro que a gente trouxe o ecogranito para fazer parte aqui da nossa reforma, porque é um revestimento super prático de aplicar, versátil, ele é flexível, a gente aplicou aqui em 3 dias. A gente aplicou em diversas situações diferentes. Primeiro, no pilar, para criar um destaque. Eu falei com vocês que ia ter o destaque do pilar. Imagina você ter um elefante branco no meio da sua sala, né? Então é melhor você colorir ele bastante. Justamente o que virou o nosso pilar aqui, ele virou um elemento de destaque, a gente botou umas luzes para ele, vai ter ainda uns quadros, né, que a gente ainda vai colocar. A mesma coisa, outro ambiente, a gente colocou no jardim vertical. Ele compõe, ele dá um efeito legal, orgânico, assim, uma coisa mais rústica, né, vamos dizer, uma coisa com aspecto um pouco mais áspero, então dá uma destacada legal. E fora os nossos 2 banheiros, que no nosso banheiro suíte, ele acabou sendo uma solução prática, né, a gente aplicou ele diretamente sobre os azulejos, criando um barrado, né, ficou super legal a solução que a Angélica deu, que a gente não tinha tempo. E no banheiro social, a gente criou um destaque para resolver uma questão que tinha o banheiro, que a bancada dele, quem fez a reforma, não teve um critério muito legal, então ela ficava um pouquinho para fora do alinhamento da parede. A gente fez um enchimento na parede e criou um destaque na região do vaso ali, só ele com o gratano também, ficou super legal, né? Então a gente usou, num caso, de um banheiro como um destaque, né? No outro, para a gente resolver um problema emergencial, jardim vertical e o destaque para o nosso pilar. Então é muito legal a versatilidade de ambientes que você consegue colocar em situações diferentes, né? Exatamente. Fora o brilho que ele dá, é super sofisticado mesmo. Então todo mundo que vem aqui fica olhando, na hora que bate o sol, então dá um brilho incrível. A gente usou aqui, né, no jardim vertical e no pilar, a cor cinza corvina, da coleção da Gratano Lince. O banheiro social, a gente usou o bege lince. Também no banheiro da suíte, a gente usou o cinza corvina, ficou super legal. Se você chegou até aqui, não esquece de dar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos que querem saber um pouco mais sobre essa reforma. Ativando o sininho das notificações, você não vai perder nenhum conteúdo aqui. Então, bora pra obra!